Olá, eu sou Lara Michele, muito prazer e bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Gente, nesse vídeo a gente vai conversar sobre a rivalidade feminina. A gente vê isso muito por aí, então a gente vai ter que conversar sobre isso porque temos um grande problema. Vocês escutam muito de mim aqui nesse canal, nos poucos vídeos que eu já falei, que eu acredito que a sociedade influencia em exatamente tudo que a gente faz em nossas vidas. Exatamente em pensamentos, em opiniões, em ações e entre outros. Então a gente entra no argumento que a gente tinha do Immanuel Kant, que é o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Então, quando a sociedade ensina a pessoa a ter determinados hábitos, ela vai sim começar a praticar, ela vai sim começar a relacionar isso com a realidade. E isso se torna a verdade da vida dela. No livro E Eu Não Sou Uma Mulher, de Bell Hooks, ele dita sobre a rivalidade feminina em questão racial, principalmente porque naquela época em que as mulheres estavam realmente procurando uma equidade ali, essas mulheres que eu digo são mulheres brancas, que não consideravam as mulheres pretas, como mulheres. Isso entra muito no aspecto tanto machista quanto racista. Então, se você nunca leu E Eu Não Sou Uma Mulher, de Bell Hooks, é um livro incrível e vale muito a pena. É uma mulher preta que conta a história sobre as mulheres pretas, escravizadas e tudo mais na vida estadunidense, sobre o feminismo, que a gente pode dizer que é para todas as mulheres. Nesse livro, ela prova que não é para todas. Isso é um grande ensinamento para todo mundo, então leiam esse livro, é muito bom. E como a gente está falando sobre livros, que tal a gente comentar um pouco sobre os livros de época? Se você já leu ou nunca leu, vale a pena conhecer. Basicamente, as mulheres mais velhas são tratadas como as fofoqueiras. Você vê que várias velhinhas comentam sobre a roupa daquela menina ou sobre os hábitos que ela tem na vida dela. Além de que, quando as meninas, crianças, que menstruam, mulher que menstrua com 9 anos, na verdade nem é mulher, é criança. E só para vocês terem uma ideia, vários livros retratam isso, várias séries. Por exemplo, quem nunca viu a série The Bridgertons, é muito bom, porque isso retrata muito aquela coisa da elite, das crianças. Realmente, a primeira menstruação quer dizer que elas já podem casar, isso é totalmente errado, mas enfim, a gente não vai entrar nessa pauta. A questão é que nesses bailes, que tem, mulheres competem entre si em danças e tudo mais para conquistar um cavalheiro, que geralmente é o quádruplo, quíntuplo mais velho que aquela pessoa. E daria para ser um avô daquela criança. E se torna marido, engravida e entra nessas coisas. Mas esses bailes, gente, eram para pessoas de elite, pessoas ricas, Bridgerton, a série da Netflix, relata muito isso. Que são elites, as pessoas pobres, nossa, a gente nem se fala, não existia esse baile não, casava porque tinha que casar. E a gente pode relacionar essa festa de elite, esses bailes, com uma falta de sororidade. Pra quem não sabe, sororidade é um termo em latim que chama soror. Eu não sei falar latim, então vamos pôr isso aí mesmo. A sororidade significa solidariedade entre mulheres. A gente tem que se respeitar, dar a voz para as mulheres, para todas. O livro do E Eu Não Sou Uma Mulher mostra muito bem que as mulheres brancas ignoravam essa questão de sororidade, nem se importavam, e aí entra aquela questão de elas não escutavam a voz de todas as mulheres. E a sororidade é isso. A sororidade é quando as mulheres se juntam em total, e lutam pela liberdade e equidade na nossa sociedade. Isso é sororidade, é dar a voz para as mulheres, é dar a importância. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que você como mulher tem que amar todas as mulheres. É impossível, a gente está dizendo sobre pessoas, pessoal. A gente não gosta de alguns homens, a gente não gosta de algumas mulheres, isso é normal pelo gosto de cada um. Mas a questão aqui não é tipo, ame todas as mulheres, goste de todas as mulheres. Não, é a questão de ser empático com as mulheres. A sororidade, ela não é a empatia em si, sabe? Por exemplo, a sororidade, ela quer mais dizer sobre ir contra uma sociedade machista, então a gente precisa de todas as mulheres contra isso. Isso seria sororidade, não é só empatia, é muito mais além disso. Mas, por exemplo, eu quando era menor, ou até hoje em dia mesmo, a gente comenta coisas de mulheres que não são certas, coisas que não tem nada a ver com a gente, sobre corpos que não a gente fala, mas a gente pensa. São culturas passadas entre várias gerações que a gente começa a se apegar
E isso se torna uma realidade para todo mundo. E a gente tem que combater. O problema não é ter essa realidade. O problema é saber e não fazer nada para mudá-la. Você já deve ter percebido várias mulheres brigando por um homem, né? Aquele simples exemplo de duas melhores amigas que se apaixonaram pelo mesmo cara e elas duas se revoltam para quem conquista o homem primeiro. A gente percebe a rivalidade feminina aí, porque as duas estão se matando para conseguir um bonzão ali que quer as duas mulheres ao mesmo tempo. E esse é o problema, porque quanto mais as mulheres estão focadas em guerrilhar entre si, em se revoltarem entre si, a gente desvia o foco para quem realmente é o culpado, para quem realmente é o opressor. Segundo a terapeuta Rosângela Matos, ela disse que as crianças elas são ensinadas desde pequenas a entrar em uma rivalidade, principalmente as meninas que ficam fazendo isso, principalmente com aquela coisa de boneca, minha boneca é melhor que a sua, não é não, tarantaranã, aquele menininho mais bonitinho que todo mundo quer da sala e afins. A gente mostra muito que é ensinada desde criança, as meninas, as crianças são ensinadas a essa rivalidade o tempo inteiro. Isso pode ser mudado com a educação. Nas redes sociais, a gente vê muito essa rivalidade feminina em relação ao corpo padrão que a sociedade impõe na gente. Por exemplo, muitas mulheres odeiam quando são chamadas de gordas. Primeiro, geralmente elas nem são gordas assim. E segundo, por que gorda é uma ofensa? Um corpo gordo não é bonito? Quem disse que não é? E aí a gente entra na sociedade, onde foi ensinada que várias mulheres têm que seguir um padrão, uma determinada medida e que você tem que literalmente se matar para entrar na medida cabível do padrão da sociedade considerada bonita. E provavelmente você aí da outra tela, mulher, você provavelmente já teve pensamentos assim, de olhar para sua amiga e falar, nossa, ela é uma gostosa e eu aqui com essa barriga, com essa perna pelencuda, com essas estrias, celulites. Quem disse que isso é feio? Isso é natural. Quem disse que o corpo gordo é mais feio do que o corpo magro? Quem disse que o magro é mais bonito que o gordo? Muitos relacionam o corpo gordo com obesidade, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então a sociedade, nós mulheres principalmente, somos uma das que mais julgam o corpo das mulheres, porque a gente está tão dentro do padrão que a gente quer que todo mundo se encaixe a isso. E a gente está literalmente seguindo o mesmo caminho, estamos desviando o olhar de quem realmente é o opressor, de quem realmente está fazendo nós nos matarmos para entrar em um padrão que quem disse que é o certo? É esse vídeo que traz uma reflexão. Antes que você fique falando mal daquela menina, chamando ela de tais nomes que não são adequados, não são respeitosos, por que a gente não para um pouco e pensa, eu sou mulher e ela também, e provavelmente a gente já deve ter passado por várias coisas iguais. Talvez a gente tenha muito mais em comum do que em rivalidade. Por que a gente tenta sempre ser rival de cada mulher? Então não é sobre ser amiga de todas as mulheres, amar todas as mulheres, mas se entender que a gente está suscetível a ir contra as mulheres, a matar as mulheres, a rivalizar entre nós, porque a gente foi ensinada a isso. E as pessoas, principalmente não, os homens, principalmente brancos, estão ali sem nada para fazer, vendo como se fosse um jogo de futebol, um ringue. Deixem as mulheres brigarem para conseguir a gente, deixem as mulheres brigarem. Isso é bom para eles, isso é bom para o mercado. Muito obrigada por assistir, clica no like, compartilha para toda a família, comenta aqui conteúdos que vocês querem ver por aqui e também se inscreva no canal. É só rolar um pouquinho ali, clicar no se inscrever-se, que é vermelhinho, e clicar no sininho que você vai receber as notificações dos meus vídeos aqui no canal. Muito obrigada por fazer parte dessa família. Um beijo e até o próximo vídeo.